You shall not pass! Foi assim que eu me senti hoje, como Gandalf tentando impedir a chegada dos mãos de alface. O preço vinha em direção aos 90k e eu estava lá, não! Sai daqui! Eu trabalhei duro e por isso estou me homenageando hoje. Olá, criptomaníacos. Hoje sou eu na caneca, porque eu sofri para segurar o preço. E você? E você? De que lado você estava? Estava comigo, segurando, holdando o Bitcoin, ou estava vendendo, fazendo essa pressão sobre a gente, pessoas de bem? O que me acalma um pouquinho é porque você, mão de alface, que vendeu o Bitcoin hoje, você vendeu para o Michael Saylor. olha aí na tela. Michael Saylor comprou 2.530 BTCs hoje. Ou seja, você aí vendeu o seu Bitcoin para bilionário. E depois vai vir chorando aqui nos comentários que 1% das pessoas detém 50% da riqueza mundial. É claro! Porque o cara que é 1% está comprando Bitcoin, enquanto o senhor aí está trocando Bitcoin por real. A parte triste dessa história é que eu não tenho mais dinheiro para comprar, meu Deus do céu. E eu tava lá, Guilherme, siga o que você fala no canal, coloque a sua pele em risco, a sua pele em jogo, Guilherme. E eu fui lá, catei moeda aqui, peguei o dinheiro da criança e consegui comprar, como vocês podem ver na tela, na Quantifury, inclusive, é a corretora que você deveria comprar todas as suas criptomoedas para não pagar taxa, link na descrição. Fui lá e fiz o quê? Converti aqui essa miséria hoje para comprar BTC. Então converti aqui, ó, $1.000 e poucos para comprar Ethereum, vejam vocês, vou aí fazer uma aposta maluca em Ethereum, e converti $1.500 para comprar esta mixaria aqui de BTC. É o que dá, pessoal. Tá acabando o dinheiro. E eu deixo aqui o meu like para você que não vendeu o Bitcoin hoje. E aproveita, deixa o meu like aí também no vídeo, né? Ajuda, porque não foi fácil. Deixa o like aí. E olha só, vamos entender se estamos no risco, se não estamos no risco, o que aconteceu hoje. Começando por este gráfico aqui, que mostra que foi a 7ª vez que testamos essa região cinza, que é a região dos $90 mil, que eu venho falando para vocês há muito tempo, né? Eu falei, o canal vai dos 90 aos 110. E esse 90, pessoal, realmente é mágico. 7 vezes, 7 testes aqui nessa região, enquanto a data de inauguração, a data de posse do Donald Trump se aproxima. Falta agora uma semana, pessoal. Somente uma semana. Quanto mais próximo, maior a volatilidade, maior a loucura, maior a incerteza e maior o risco dessa região ser rompida. Mais seguramos com força. Estamos no período de sobrevivência, de resistência até a posse do Donald Trump. Então, o preço vai testar a sua paciência e os seus limites. Seja forte. Mas quando olhamos o gráfico, existe um padrão para essa correção acabar. Quando a gente tem um longo pavio lá embaixo e depois o preço recupera no mesmo dia, geralmente sinaliza esgotamento, fim desse período de correção e aí o início de uma subida, e eu provo para você. Aqui nós estamos, né, dentro daquela formação triangular que eu mostrei para vocês, e notem o que aconteceu no dia de hoje. Um longo pavio engana trouxa, engana bobo, né, que foi lá nos $89 mil. E eu falo para vocês, aguardem o fechamento diário. Né? Porque o pavio não interessa nada. Tinha que saber a velinha, onde a vela vai fechar. O pavio foi lá, enganou muita gente nos $89 mil e voltou tudo, pessoal. Voltando para dentro da estrutura e, para variar, para cima da linha vermelha do EMA 50. Ou seja, a média de 50 dias. O preço já está em 94.500. Mais uma vez, mais uma semana, não muda nada. Só troca a moeda de mão, só troca o Bitcoin da mão dos apressados, da mão dos mãos de alface para a mão de bilionário. Mas notem o padrão, olha o tamanho deste pavio para baixo, enorme, pessoal. Isso aqui é o quê? Esgotamento, isso aqui é um sinal claro para a gente de reversão, como aconteceu quando? Olha aqui, pessoal, o padrão que a gente está comparando, que eu mostrei no vídeo anterior, se você não viu, volta lá e veja. Olha só, exatamente a mesma coisa. Neste segundo toque, nós temos um longo pavio para baixo da estrutura. Vocês estão vendo aqui? Quando é que acontece isso? Aqui, 10 de outubro, tá? 10 de outubro, dá uma olhada na vela, um longo pavio para baixo da estrutura, e é justamente a partir dele que acontece a explosão. Inacreditavelmente, acontece a mesma coisa dentro da mesma estrutura. Olha aqui, pessoal. Mesma coisa. Parece brincadeira, mas não é. Aconteceu exatamente
o mesmo padrão gráfico, a mesma vela, o mesmo pavio vindo para baixo da estrutura, como vimos lá em outubro de 24, e que na sequência resultou justamente na disparada que fez a gente romper a estrutura e disparar de preço até o canal atual. Então estamos repetindo, e se voltarmos aqui ao longo deste ciclo de alta, vocês vão ver diversos momentos onde encontramos a mesma estrutura de pavio longo para baixo do preço, né? Então esse pavio aqui, ó, como vocês estão vendo, ele sinaliza o que pra gente? Final da queda, reversão. E estamos, como vocês sabem, a uma semana do Donald Trump assumir o poder, assumir o governo nos Estados Unidos. É algo arriscado? É. Por quê? Porque a gente não sabe o que um parasita vai falar. Vai que ele dá uma de Dilma, fala uma cagada sobre Bitcoin e tudo dá errado. Pode acontecer? Pode. Eu acho improvável. Agora, vocês querem saber outra coisa curiosa que eu encontrei? Bom, estamos aqui em janeiro de 2025 com este padrão aqui de vela, né, fazendo esse pavio longo para baixo da linha vermelha, que é o EMA 50. E se a gente voltar para janeiro do ano passado, janeiro de 24? Olha que curioso, pessoal. Vamos voltar no gráfico para janeiro de 24. Olha só o que precede uma incrível subida de preço. O preço vai para baixo da linha vermelha do EMA 50, faz um longo pavio, como vocês estão vendo aqui, no dia 23 de janeiro, hoje é dia 13 de janeiro, né? E a partir daqui, 23 de janeiro de 24, acontece a recuperação de preço e ó, rompe para cima do EMA 50 e dispara de forma muito forte para bater uma nova alta histórica. E aí, se eu der um zoom nisso para vocês, comparar lado a lado, notem que interessante o padrão. Na esquerda, nós temos justamente de dezembro de 23 a janeiro de 24. E na direita, nós temos dezembro de 24 a janeiro de 25. Estamos exatamente na mesma época, em 2 anos diferentes. Vocês percebem exatamente a mesma estrutura dentro de um mesmo canal, tá? Inclusive com esse falso rompimento aqui para cima, nos 2 anos, entra para dentro do canal e faz um falso rompimento para baixo antes de recuperar, tá vendo? Foi exatamente isso em janeiro de 24 e agora em janeiro de 25. A estrutura aqui, né, que está embaixo, no caso do gráfico, 91 mil dólares, né? Então vai lá embaixo, como a gente viu, em 89, recupera e volta para dentro da estrutura exatamente como aconteceu no ano passado. Coincidências? Para analisar se é somente uma coincidência, resolvi abrir aqui o MACD, o indicador que vocês estão vendo aqui em cima, tá? O MACD, ele é positivo nesse caso quando ele está aqui nessa cor cinza e negativo quando está na cor vermelha. E aqui embaixo nós temos o preço. Olha que interessante, pessoal. Nós estamos nesse momento da bolinha branca, tá? No momento onde o MACD, ele foi resetado, ele foi zerado aqui, né? Ele não está nem positivo nem negativo, ele foi zerado. Vamos ver quando isso aconteceu da última vez. Exatamente lá em janeiro de 2024, exatamente há um ano atrás. Olha que coisa interessante, pessoal. A gente tem a mesma estrutura no caixote cinza, que é o quê? O preço meio que dentro de um canal, né? E a partir desse momento da bolinha verde, o MACD, ele entra no positivo, tá? Ele se torna bullish, ele se torna otimista, né? Então fica positivo a partir daqui. E aí, exatamente no meio de todo esse movimento de alta que a gente tem, acontece a bolinha branca que indica o quê? Resetou o MACD, tá? Então tem uma correção e o MACD fica aqui no 0 a 0. Ok? E aí depois disso, quando os bobos venderam, o que acontece com o preço? Ele volta a subir e entra numa mesma estrutura que a gente viu no caixote cinza lá. Ou seja, o preço uma tendência de cair, mas dentro de uma lateralização. E exatamente quando atinge essa bolinha verde aqui, a gente tem o MACD se tornando verde lá em cima. O preço sobe e na metade do caminho, que é o que eu acredito, né? A gente tem o MACD resetando. Exatamente o que estamos vendo agora e que é comparável a essa bolinha branca aqui atrás. O que reforça esse momento como uma armadilha para tirar pessoas do mercado e depois a alta continuar até provavelmente aquela região que a gente fala, né, de 130 a 140 mil dólares. E como eu mostrei no vídeo passado, quem está vendendo são as sardinhas, é o investidor do varejão, do varejo. Então aqui, como vocês estão vendo, né, o volume de compra de 0 a 10, que é feito pelo varejo, pelo pequeno comprador, investidor, ele teve uma grande queda. Olha só a demanda desabando aqui da região de 30% por parte desses novatos ou pequenos investidores para essa região aqui, ó, de menos 20%.
vista pela última vez lá em 2021. Notem o que aconteceu exatamente quando atingimos esse ponto que estamos vendo agora, aqui no gráfico de preço, que é a linha preta. Estão vendo? Tivemos uma grande correção de preço e, na sequência, quando atingimos essa região, acontece a reversão. Ou seja, o preço sai aqui dos 30 mil dólares e vai bater lá em cima nos 69 mil dólares em poucas semanas. Lembrando que lá atrás a gente saiu aqui de uma região de demanda desse retail investor, né, desse investidor varejo, aqui dessa região, tá vendo? De 15%. Agora, pessoal, a gente saiu de 30%, veio parar aqui embaixo em menos 20% e quase não teve queda no preço, né? A queda no preço foi pequena, foi de 20% mais ou menos, né? Saiu dos 108 mil dólares para bater em 90 mil dólares, comparado a essa queda que a gente teve lá em 2021, saindo de 65 mil dólares e batendo em 30 mil dólares, ou seja, uma queda acima de 50% no preço. Se isso não é uma informação otimista para você, porque imagina, a gente tem uma queda muito maior agora do investidor do varejo e o impacto no preço é muito menor. O que deixa claro que as baleias e os investidores qualificados, os investidores tradicionais, não estão vendendo. Eles estão segurando o preço do Bitcoin, mesmo com o varejo despejando. Isso é sinal de quê? Confiança. E confiança daqueles que mais entendem o mercado. Talvez marcando no gráfico para você fique mais claro o que aconteceu. Notem aqui nos quadrados amarelos a região que a gente está, ou seja, demanda negativa por parte de quem tem pouco Bitcoin, pelo investidor de varejo, né? Então, quer dizer, atingiu essa região aqui, eles estão vendendo Bitcoin e notem o que aconteceu com o preço lá em 2021. Olha essa subida incrível de preço, estão vendo aqui com o olhinho, né? E a marcação na cor amarela. É exatamente isso que eu espero para os próximos meses. Da mesma forma que passamos por uma forte correção em janeiro de 2017, ano após o halving, janeiro de 2021, ano após o halving, e agora, em janeiro de 2025, ano após o halving, eu espero essa vela verde imensa na sequência, né? Uma grande recuperação de preço que nos leva a um topo quando? Pelo menos nos ciclos anteriores, foi em março daqueles anos. Março de 2017, encontramos aqui um topo temporário, né? Não foi o topo do ciclo, e mesma coisa em março de 2021, um topo temporário, um topo local aqui e depois uma correção. Então a gente teria aqui, do final de janeiro até março desse ano, uma recuperação de preço que poderia nos levar até essa região que eu falei, né? 130, 140 mil dólares. E falando nessa comparação com 2017, se a gente comparar esses dois ciclos, eles estão praticamente idênticos. Notem aqui as linhas, tá? Para vocês terem ideia, a gente tem esta linha vertical aqui, o zero desse gráfico, tá? Essa linha vertical que marca a data do halving. E a partir daqui nós temos 700 dias antes do halving e 700 dias para frente do halving, comparando o ciclo de 2016 com o ciclo atual, o ciclo de 2024, né, do halving de 2024. E notem como, mesmo antes do halving, 700 dias antes do halving, os dois ciclos praticamente andaram juntos. E do halving para cá, mesma coisa. Os dois ciclos, né, o ciclo atual é a cor vermelha e o ciclo de 2016 a cor amarela, estão no mesmo local, exatamente no mesmo local. O problema aqui, ou talvez não seja um problema, né, é que se continuar seguindo a linha amarela, onde chegaria o preço do Bitcoin? No caso, atingiríamos 1.600.000 dólares por BTC no final desse ciclo. Aqui na esquerda vocês têm a multiplicação de valor em relação ao preço mais baixo do ciclo. No caso do ciclo atual, tivemos ali 15 mil e alguma coisa, quase 16 mil dólares, né, o fundo do poço. 100 vezes, como vocês estão vendo aqui, que foi onde chegou o topo do ciclo de 2016, né, levaria a gente dos 16 mil dólares para 1.600.000 dólares. Talvez só esteja ficando maluco com tanto número, com tanta análise, então não leve isso muito em consideração, porque são números muito grandes, muito otimistas, né? Mas não deixa de ser interessante. Uma das coisas que vem contribuindo para essa queda do Bitcoin é a grande valorização do dólar nas últimas semanas. Mas também existe um padrão interessante quando olhamos para os ciclos anteriores. Notem aqui que o preço do Bitcoin é essa linha azul e a linha vermelha
é o dólar, tá? É o valor do dólar, é o índice dólar. Vocês vão notar que lá no ciclo anterior, 2020, nós também tivemos um período de grande valorização do dólar aqui e depois, na sequência, acontece essa forte correção. Mesma coisa lá no ciclo de 2016, forte valorização do dólar e depois acontece essa forte correção no dólar. E agora, pessoal, nesse momento, estamos passando por uma forte valorização do dólar mais uma vez. Teremos essa forte correção indicada nos círculos amarelos? Se acontecer, podem esperar o mesmo movimento da linha azul, o mesmo movimento de valorização do Bitcoin. Notem que quando o dólar perde valor, o Bitcoin ganha valor. E é exatamente isso que eu espero para os próximos meses, né? A gente está tendo essa valorização do dólar porque o dólar é um refúgio para o medo. Quando as pessoas estão assustadas, elas correm para o que elas consideram seguro. E o dólar é enxergado como uma moeda segura, um ativo seguro do mundo. Como o Trump ainda não assumiu, as pessoas estão correndo para o dólar. Depois que ele assumir e todo mundo ficar mais calmo, não, o cara está fazendo coisas corretas, está agindo corretamente, aí o dólar perde esse valor, esse excesso de valor devido ao medo. Falando em ativo seguro e em fugir do medo, vocês estão vendo os incêndios lá na Califórnia, nos Estados Unidos? Incêndios absurdos, o maior da história. Isso não te faz refletir de que aquela ideia de que o imóvel é o ativo seguro, né? Bitcoin é muito perigoso, é muito arriscado, vou comprar imóvel. Imagina essas pessoas. Compraram lá o ativo, né? O ativo tangível, o ativo seguro, uma propriedade na região mais rica dos Estados Unidos. Milhões e milhões de dólares investidos numa casa. E aí acontece um desastre natural, ou não tão natural assim, porque, claro, tem uma pitada de incompetência estatal, como tudo na vida, e aí perde tudo. Perde todo o seu dinheiro. Você pode ter um seguro, está tendo problema com a seguradora faliu, ela cancelou os contratos antes do incêndio, enfim, uma bagunça, muita gente perdendo muito dinheiro. Isso não acontece com o Bitcoin. Você pode perder 20% no curto prazo, mas o seu dinheiro está lá. O seu patrimônio está garantido, não tem incompetência estatal que vai queimar os seus bitcoins, nem incêndio florestal que vai tomar os seus bitcoins. É claro, jamais deixe ali as suas palavrinhas mágicas anotadas em papel, porque papel molha, papel pega fogo, então grave as suas palavras numa placa metálica, né? Que pode pegar fogo, pode molhar, que você não perde elas. Por hoje é só, segurem, hold mais uma semana que o Trump está entrando e essa volatilidade tende a dar uma acalmada. Bora lá, guerreiros, muito obrigado e até a próxima.